Olá, estamos aqui juntos então, no curso Adição, sejam bem-vindas e bem-vindos, então, nessa relação virtual que a gente está aqui estabelecendo agora. Vamos trabalhar então com alguns assuntos relacionados a conhecimentos pedagógicos para os concursos para o magistério. Eu trouxe aqui hoje para vocês três assuntos importantíssimos, fundamentais para trabalharmos. Meu nome é Otávio Kalili, sou professor da Rede Pública de Ensino há 12 anos, sou mestre em Psicologia, sou pedagogo, faço parte da direção de uma escola há 8 anos e trabalho também com cursinhos aí há 5 anos. E nesse concurso agora, então, nós temos novos conteúdos, novos assuntos a serem abordados. E eu trouxe aqui hoje para vocês como esses assuntos podem ser abordados, de que forma essas bancas podem usar tais aspectos, tais questões, tais assuntos em questões de prova, né? O primeiro deles, que vamos discutir aqui hoje, é o Caderno Cidade Escola Candanga Educação Integral. É um projeto para Brasilândia, apenas só para Brasilândia, cuidado, que envolve toda a cidade, não só a parte da educação da cidade, saúde, administração, questões das áreas públicas e privadas, né? E vamos entender agora como que esse assunto pode se configurar em questões de prova. É um projeto de educação integral para toda a cidade de Brasilândia. Por que Brasilândia foi escolhida? Por que não outra cidade? Ora, porque a justificativa desse caderno situa no fato de que muitos profissionais da educação moram e trabalham em Brasilândia. Por isso, podem se envolver muito mais com o projeto, já que tem um sentimento de pertencimento àquela região, àquela escola. Então, essas questões de abraçar esse projeto seriam muito mais evidentes em Brasilândia do que em outra região. Então, muitos trabalhadores moram e trabalham lá. Foi a primeira justificativa que a Secretaria de Educação deu para que esse projeto acontecesse em Brasilândia. O que é cidade educadora, que está muito presente nesse projeto? O que chama muito isso? Escola integral tem uma ideia de cidade educadora. Por quê? Porque toda a cidade, toda a região se envolve com a questão dessa educação integral. Questões públicas, privadas, ambientes públicos, privados, escolas, saúde, posto de saúde, hospitais, centros olímpicos, dentre outros órgãos públicos e privados, eles estão vinculados à educação para que aconteça educação integral. Por isso, a cidade inteira é tida como educadora, porque participa efetivamente desse projeto, tanto os públicos como os privados. Mas lembre-se que não há ressarcimento, é uma parceria apenas desses órgãos, né? E por que é a Escola Candanga, né? A gente pode pensar, olha, a Escola Candanga foi um projeto que nós tivemos em Brasília, nos governos Cristóvão, e assim, é um resgate desse modelo educacional? Não. O nome Escola Candanga veio porque quis se resgatar o conceito de educação que se tinha naquele momento. Naquele momento se tinha educação como uma forma de ampliação de tempos, espaços, uma ampliação qualitativa desse sentido. E então agora trazer a Escola Candanga novamente não é para resgatar o modelo, e sim para que o conceito de educação que se amplia, que nós tínhamos naquela época, fosse incorporado também aqui, nesse momento, nesse projeto. Então, nesse sentido, nós temos aqui, em todo o DF, a perspectiva é que a educação integral se amplie da periferia para o centro, então, ou seja, das cidades, das regiões mais periféricas, em primeiro lugar, para depois para as escolas, para as regiões mais centrais. Então, se a prova trouxer alguma questão assim, olha, a educação integral vai ser implantada principalmente com as regiões mais centrais, porque são escolas mais antigas, mais aparelhadas, tá falso, porque a perspectiva é de que essa educação integral que está acontecendo em Brasilândia hoje, ela se espalhe para o DF em 8 anos, né? Ou seja, a expectativa é que em 8 anos, gradativamente, paulatinamente, progressivamente, se amplie a educação integral para todo o DF, principalmente das regiões periféricas para o centro, não do centro para a periferia. Então, qualquer outra experiência que você tenha como professor temporário ou como mãe, pai de aluno, em relação à educação integral em outra cidade,
não a utilize para marcar questões de prova. Por quê? Porque as provas estão cobrando o Projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral, que funciona apenas em Brasilândia. Ah, você pode dizer assim, na minha escola também tem. Eu trabalho em Ceilândia, Itaguatinga, Samambaia, lá tem. Só que não são essas as experiências que você vai pôr na prova. As experiências são do projeto que funciona apenas em Brasilândia. E mesmo quem trabalha também em Brasilândia não vai utilizar a prática para poder marcar questões de prova. Porque nós sabemos que há ainda uma distância entre o que está no projeto e o que a prática está evidenciando. Portanto, cuidado para não marcar questões de prova de acordo com a sua experiência prática, porque nem sempre é aquilo que está no projeto. Portanto, marque as questões de prova apenas de acordo com a teoria. A experiência prática, ela atrapalha a gente. Portanto, nenhuma outra região, Ceilândia, Itaguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, que também tem educação integral, não é a educação integral que está acontecendo em Brasilândia. Esse projeto é só para Brasilândia, é só a realidade, né, de lá de Brasilândia, e qualquer outra experiência pode atrapalhar vocês. Então, em 8 anos, em todo o DF, tem-se a expectativa de que ele se amplie da periferia para o centro. Essa questão tem que ser evidenciada. Outra questão aqui, fundamental sobre esse projeto, são os princípios que sustentam, os alicerces desse projeto. Isso é importante também que vocês saibam. O primeiro deles é a integralidade, o ser humano integral, não só cognitivo, afetivo, psicomotor, social, cultural, o lazer, emocional, psicológico, tudo que forma o ser humano integral é um princípio desse projeto. Portanto, é claro que educação integral é uma ampliação de tempo na escola, no mínimo 7 horas, no máximo 10 horas. Então, para ser integral tem que ser 7 horas no mínimo na escola. É claro que se amplia o tempo, amplia-se os espaços e as oportunidades. Mas o principal, quando se fala em educação integral, não é ampliação de tempo. Ela é fundamental, é claro, mas quando se fala em educação integral, um princípio básico é a integralidade do ser humano como um todo, e não só o tempo integral e nem apenas o cognitivo, afetivo, psicomotor, o lazer, os esportes, tudo isso que forma um ser humano integral é evidenciado na educação integral quando se tem a integralidade como princípio. O segundo ponto, o segundo princípio para a educação integral é a transversalidade, ou seja, ela perpassa todos os outros conteúdos escolares obrigatórios. Lembra o seguinte, para a prova, nenhum momento a atividade complementar, a atividade diversificada do contraturno, ela é obrigatória, não entra na contagem de horas de forma nenhuma. Só aquelas 5 horas de sala de aula, sim. Essas 5 horas são contadas como horas obrigatórias e tal. As outras 2 horas são complementares, mas são transversais a qualquer outro conteúdo escolar. Portanto, não é obrigatória, não entra na contagem de horas, mas é transversal. Não reprova, não tem instrumentos formais de avaliação, não aprova, mas são atividades complementares transversais a qualquer outro conteúdo que é obrigatório, sim. Outro fundamento para a educação integral é o trabalho em rede, ou seja, todos os setores públicos e privados de Brasilândia atuam em parceria, não há uma remuneração, pagamento, contratação, há uma parceria entre os setores públicos e privados para que eles possam implementar a educação integral num trabalho em rede, tendo a Secretaria de Educação como a coordenadora desse projeto. Mas outros setores, o Centro Olímpico, a Prefeitura Comunitária, clube, cinema, museu, teatro, associação de moradores, tudo isso pode contribuir para a educação integral, que são áreas que não fazem parte da educação, mas com o trabalho em rede, elas se articulam para oferecer para os alunos, no turno contrário, no mínimo 2 horas, para que eles possam ter educação integral. Outra questão também fundamental é a intersetorialidade, um princípio também da educação integral, ou seja, nós temos vários setores sociais trabalhando em conjunto, educação, saúde, segurança. Os bombeiros, por exemplo, oferecem o Bombeiro Mirim, ou seja, vários setores podem trabalhar juntos, intersetorial, não só a educação. Várias secretarias atuam em conjunto, em rede,
para poder oferecer, no turno contrário, no mínimo 2 horas para a educação integral. Além disso, a gestão democrática também é fundamental, já que todos da escola vão participar das escolhas, o que vai ser mais coerente, mais pertinente ou não para o trabalho sobre educação integral. Essa participação, então, é feita pela democracia na gestão e a territorialidade, ou seja, aquela escola pertence a um território, a uma região, ela não é fechada nos seus muros, ela afeta todo um território que está ao seu redor. Portanto, esse território, essa região pode contribuir com a escola para oferecer educação integral, recebendo esses alunos no turno contrário, oferecendo atividades diversificadas também. Então são esses os princípios básicos. Eu pus aqui as páginas embaixo, porque esse é um projeto que tem 50 páginas. Então, cada um desses slides, eu fiz um resumo com as palavras-chave de cada página para facilitar quando vocês forem estudar, já saberem aonde, quais termos são mais apropriados, mais adequados. Termos-chave, focalizem a atenção de vocês nesses termos-chave. E aí, nós temos aqui um simulado que eu preparei de acordo com a banca, com a mesma estrutura que a banca utiliza, né? E esse simulado traz algumas questões que parecem muito óbvias, é claro, mas que aquilo que é muito óbvio tem que ser evidenciado. A gente não costuma pensar e refletir naquilo que é óbvio. E aí eu tentei, no estilo da banca, fazer uma questão que possa fazer vocês ficarem espertos em relação ao que, de qual forma essa banca pode cobrar tais conteúdos. Aqui nós temos então, assinale a alternativa que indica um equívoco. Esse aqui é um tipo de comando muito básico para esse tipo de prova. Assinale a alternativa que indica um equívoco, nós temos 4 questões certas, né, e uma questão errada. Em relação ao projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral. A letra A. Os coordenadores pedagógicos locais também são responsáveis, pela formação continuada dos profissionais da educação para a implementação do projeto? Certo, com certeza. Ah, mas eu nunca vi na minha escola, em termos práticos, um coordenador pedagógico fazendo a formação continuada. Mas eu disse para vocês, não utilizem a experiência prática para marcar a prova. Na teoria, no projeto, está dizendo que o coordenador pedagógico é um dos principais, também, claro, é um dos principais responsáveis pela formação continuada dos profissionais da escola sobre o projeto Escola Candanga Educação Integral. Portanto, essa questão A não é a errada. A B. Compete aos educadores sociais voluntários o auxílio ao professor nas atividades pedagógicas no momento da educação integral. Certo, com certeza. Educador social voluntário está colocado no projeto como na verdade, é um voluntário, então, ou seja, ele tem formações diversas e ele vai implementar aquilo que o professor planejou para a educação integral. Então, compete a ele fazer esse trabalho. A C. Os educadores sociais voluntários possuem a função de acompanhar e supervisionar diretamente os alunos nas atividades? Certa, com certeza. É para isso que eles são na escola. Então, a letra D, observem bem, o vínculo empregatício dos educadores sociais voluntários é estabelecido conforme as leis que regem a contratação terceirizada pelos órgãos públicos? Falso, com certeza. Essa questão aqui é a questão falsa porque não há uma contratação terceirizada. São educadores sociais voluntários. Exercem atividades, eles têm ressarcimento em relação ao transporte e alimentação, mas eles não são pagos. Não há um pagamento de nenhuma espécie. Há um ressarcimento, porque são voluntários. Eles são voluntários, eles ficam com os alunos nas 2 horas a mais, né, fazendo então que atividades complementares, diversificadas, sejam realizadas com os alunos, né? E eles fazem isso de forma voluntária e recebem apenas um ressarcimento. Não há uma terceirização nem contratação como se fosse um tipo de serviço pago simplesmente pelo Estado. Então, qualquer questão de prova que faça alusão à contratação ou terceirização está falsa, porque são voluntários. Por mais que pareça estranho um voluntariado nesse sentido, mas é esse o termo usado e é essa a função também que eles executam, a de voluntariado. E a letra E, a administração local
e as instituições públicas e privadas podem ser parceiras na consecução da educação integral num conceito de cidade educadora, com certeza. Portanto, a letra D é que apresenta um equívoco em relação a esse projeto. Então, nosso próximo assunto, nós vamos fazer aqui uma abordagem bem rápida sobre ele, é o currículo em movimento. Ele tem 8 cadernos e, infelizmente ou não, são os 8 cadernos que devem ser estudados. O principal deles é o caderno número 1, são os pressupostos teóricos, e é sobre eles, esse caderno especificamente, que eu vou tratar aqui agora. Nesse caderno, ele diz o seguinte: esse currículo serve tanto para escolas que adotam os ciclos, quanto para escolas que adotam a seriação. Cuidado, porque podem vir questões de prova dizendo, como ciclos é algo muito discutido e está sendo implementado agora nas escolas, podem vir questões de prova dizendo que esse currículo serve apenas para os ciclos, né, que não serviria para as séries. Não, esse currículo tem uma unidade curricular, ou seja, os eixos transversais, a avaliação e os conteúdos servem para todas as escolas, dependente de qual forma ela for adotar, seriação ou ciclos. Se atentem com isso. A segunda questão a ser colocada aqui também, sobre o currículo, são os eixos transversais. Cuidado, não são eixos norteadores, não são eixos integradores, não são eixos estruturantes, são eixos transversais. Esses nomes fazem diferença. Os 3 eixos transversais desse currículo, por que são transversais? Transversalizam, cortam todo o conteúdo escolar. Então, nós temos 3. Cidadania e direitos humanos, sustentabilidade e diversidade. São nossos 3 principais eixos transversais que cortam todos os conteúdos, da educação infantil até o ensino médio, tá? E eixos integradores é outro termo, que cada etapa tem o seu. A educação infantil tem os seus eixos integradores, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais também tem distintos os seus eixos integradores, né? E o ensino médio também tem os seus eixos integradores. Não confundam eixos integradores com eixos transversais, porque são coisas bem diferentes, né? E aí, nós temos também, em relação a esse currículo, o chamado currículo integrado, que é a maneira como esse currículo quer se apresentar. É a maneira como ele se apresenta, na verdade. Integrado, que tem a interdisciplinaridade como ponto fundamental. Nós temos 4 maneiras de organizar o currículo. Da forma disciplinar, fechado, compartimentado. Nós temos da forma interdisciplinar, da forma pluridisciplinar e transdisciplinar. São 4 maneiras diferentes, nós vamos abordar isso em aula. Muito importante que vocês saibam as diferenças entre elas, mas a abordagem que esse currículo adota é a abordagem interdisciplinar, que vê os conteúdos, né, no mesmo tema. Várias disciplinas trabalham com esse conteúdo e elas conversam entre si, se conectam, se associam. Um professor de geografia, de história, de química, de física, conversam, se associam para poder encaixar seus conteúdos e trabalhar de forma junta, de forma integrada. Isso é fundamental para a consecução de um currículo integrado, ser interdisciplinar. Não é pluridisciplinar, que eu pego um tema só, todo mundo trabalha esse tema da sua forma, sem que haja essa conexão, essa associação. Para ser interdisciplinar, tem que ter vários professores no mesmo tema, com a sua disciplina, trabalhando esses temas de forma integrada, aberta, conversando entre si, né? E, além disso, né, nós temos aqui também uma questão também que eu preparei, é um simulado, eu fiz pelo menos 15 questões de cada um desses novos conteúdos, porque são conteúdos novos que não caíram em provas anteriores. Portanto, nós professores temos que fazer alguns simulados para que vocês entendam, basicamente, como esse conteúdo poderia vir ser cobrado em questões de prova. Além disso, é o seguinte, são conteúdos novos, não foram feitos, são orientações, diretrizes, o currículo em movimento, que não foi feito para uma prova de concurso. Foi feito para orientar o trabalho da rede pública de ensino. Portanto, quando vocês forem estudar tais conteúdos novos, não estudem inocentemente. Estudem como se fossem elaboradores de prova. Estudem para tentando captar nas entrelinhas, nos interditos, né, subliminar ou claramente aquilo que a banca poderia usar como questão de prova.
Portanto, não estude de forma como se fosse uma formação pedagógica, simplesmente. Não é para se formar. Estude na perspectiva de conteúdo de prova. É diferente. É eu tirar de cada um daqueles aspectos, daquelas questões, daqueles conceitos, tipos de questões de provas mais viáveis, que eu, se fosse elaborador, faria. Então, é nesse objetivo que nós temos que estudar tais assuntos. Vamos então para esse simulado aqui, que diz acerca das concepções teórico-conceituais presentes no currículo e movimento da educação básica, julgue os itens. A cidadania está relacionado ao pertencimento a uma nação. Isso é verdade, com pressupostos políticos e culturais. Portanto, cidadania, ser cidadão, é um conceito que varia de acordo com a cultura, com certeza, com a sociedade, verdadeiríssimo, né? Então, ou seja, ser cidadão depende de qual nação, qual cultura, qual sociedade essa pessoa está inserida. É um conceito que varia de acordo com a cultura e com a sociedade. Já direitos humanos, não. É para todos os seres humanos. Então, ou seja, é universal. Mesmo que sendo construído de forma histórica e social, mas todos os seres humanos, independente de qualquer sociedade que eles estejam, eles têm direitos humanos. Isso é universal. Já a cidadania é um conceito que pertence a uma sociedade, uma cultura específica, né? Igualdade para o currículo e movimento é um conceito central nas relações entre os indivíduos. Portanto, todos devem ter um tratamento igual para que não haja injustiças. Falso, com certeza. Falsa por quê? Porque deve-se observar as diferenças, porque se eu fizer um tratamento igual para todos, fatalmente alguns serão excluídos porque não se enquadraram nesse padrão de igualdade que eu estabeleci como escola. Portanto, o currículo diz que é fundamental que as diferenças sejam de aprendizagem, culturais, sociais, sejam evidenciadas no ensinar, porque senão, fatalmente, eu vou excluir aqueles que não se enquadram nesse padrão que eu estabeleci, né, para ser igual. Então, sob pretexto de ser justo, não pode ser ter um ensino igual para todos. Tem que atentar-se para a diversidade, né? Então, os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são distintos, com certeza, não são a mesma coisa, pois o paradigma atual, que sustenta o primeiro, admite que a economia por si só não resolve o equilíbrio entre a manutenção da vida e o crescimento econômico capitalista. Isso é verdadeiro com certeza. Cuidado para não confundir. Uma coisa é sustentabilidade, que é o que se defende hoje, e a outra coisa, que é uma utopia, que já se passou, anos 80, desenvolvimento sustentável. Realmente, já se sabe que não tem como ter um crescimento capitalista sem que haja, né, a destruição do planeta. Portanto, falso, com certeza. A D, por último, para terminarmos aqui, adjacente, junto ao conceito de sustentabilidade, estão presentes questões sociais mais amplas, como a natureza, é claro, a sociedade, a cultura, o território, a economia, com certeza. Então, isso está bem presente no currículo. Junto com o termo sustentabilidade, não está só a natureza, só preservar a vida, simplesmente. Está questões mais amplas. Eu não tenho como trabalhar a natureza sem trabalhar a cultura, a sociedade, o território e a economia. Bem, fechamos aqui então hoje essa nossa preleção desses dois conteúdos básicos. Nós temos então mais 12 conteúdos e eu aguardo vocês nas aulas presenciais aqui do curso Adição para que possamos fazer uma análise minuciosa de todos esses conteúdos, tentando extrair todos os aspectos que poderiam se configurar em questões de prova. Eu aguardo vocês então nas próximas aulas. Até mais. Tchau.